O presidente da Associação Mato Grossense de Municípios, Neurilan Fraga, afirmou que a decisão do governo federal em contratar médicos cubanos, como anunciado na semana passada para reforçar o atendimento aos casos de coronavírus, foi acertadíssima, mas seria melhor ainda se fosse possível contratar um número maior. Neurilan diz que a dificuldade na saúde foi discutida com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e com a Confederação Nacional dos Municípios. Foi solicitado ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que fossem distribuídos pelo menos aos municípios menores 2 kits de respiradores mecânicos para que possíveis casos suspeitos da doença fossem atendidos e os pacientes possam ser removidos e transferidos para as cidades maiores. Segundo ele, os municípios não têm estrutura adequada na área da saúde e nem mesmo uma unidade de saúde com preparo suficiente. Os médicos cubanos vão para locais isolados e de difícil acesso, como vilas, os distritos, e assim se deslocam para qualquer lugar que precisa de médicos. O presidente da Associação Mato Grossense de Municípios afirma que devido à demanda de médicos para trabalhar nos municípios de Mato Grosso e a dificuldade de ter médicos em todos os lugares, com o retorno dos médicos cubanos, o estado teria uma cobertura maior nos municípios e nas principais comunidades. Com relação às providências para o combate ao coronavírus, Neurilan explicou que os municípios estão, na medida do possível, se preparando. A maioria dos municípios de Mato Grosso está distante dos grandes centros de Cuiabá. O presidente da AMM disse que todo esse trabalho de prevenção estão sendo feitas pelos municípios por meio das medidas que devem ser tomadas, que a associação está orientando os prefeitos via internet. Além disso, ele explicou que todos os municípios baixaram um decreto criando um comitê de enfrentamento ao coronavírus. Também foram dispensados os servidores acima de 60 anos e os que têm alguma doença crônica respiratória e diabética. Foram reforçadas as equipes de saúde. A maioria dos municípios fechou o comércio e alguns decretaram um toque de recolher à noite. Criaram barreiras sanitárias na entrada da cidade. Outros estão suspendendo qualquer tipo de aglomeração de pessoas, seja em espaços públicos ou privados, além de dar orientação e cobrar a população para que fique em casa. O presidente da AMM afirmou que um problema sério e que pode prejudicar no combate à pandemia do Covid-19 pelos municípios é a queda de arrecadação dos municípios. Para ele, as cidades já estão sofrendo com as paralisações dos serviços e que as receitas estão caindo, e a previsão é reduzir ainda mais. Essa situação vai prejudicar o pagamento dos salários dos servidores e a compra de medicamentos e equipamentos necessários para combate ao coronavírus. Algumas medidas que a associação tomou foi a solicitação ao ministro da Economia, ao presidente da República, ao Congresso Nacional, ao ministro da Saúde e ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o repasse de quase R$ 1 bilhão do auxílio financeiro para fomento de exportações pelo governo federal referentes ao ano de 2018 e 2019. Desse montante, 250 milhões são para os municípios. O Ministério da Saúde também anunciou o chamamento público de mais de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos para contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus. A previsão de convocação é para abril, mas ainda não há estimativa da quantidade de médicos que virão para Mato Grosso. As capitais e centros urbanos serão priorizados. Também serão chamados estudantes de medicina a partir do 6º ano de curso, para atuar na atenção básica de saúde. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, a medida é para ajudar a repor parte da mão de obra médica que se perde durante o trabalho, já que os médicos também sofrem com a contaminação. A estimativa de contratação é para 5.811 profissionais para reforçar o enfrentamento ao coronavírus, com contratos de 1 ano de duração. Os médicos contratados na primeira convocação devem começar a trabalhar a partir de abril. A Bolsa Auxílio será de R$ 12.038.